Você vai conferir agora as 10 maiores perdas BR dos anos 90. Quem viveu essa década viu muitos artistas bons indo embora e muitos telespectadores ainda sentem estas perdas até hoje. Foram inúmeros artistas inesquecíveis que nos deixaram e nesta lista vamos relembrar alguns deles. Começando então, Zacarias, 1990. Mauro Fácio Gonçalves foi um ator, humorista, dublador e locutor de rádio brasileiro. Mauro obteve notoriedade pelo seu trabalho no grupo humorístico Os Trapalhões, mas antes disso trabalhou com humor nas rádios fazendo vários personagens, iniciando sua carreira em 1955. Depois de passar por duas emissoras, TV Excelsior do Rio e Rede Record, ele foi chamado por Renato Aragão para participar do grupo Os Trapalhões em 1976, quando completaria o quarteto. Foi aí que a carreira do ator começou a deslanchar. Mas nem tudo foram flores, pois Mauro nasceu em uma família humilde com 11 irmãos em Sete Lagoas, cidade do interior de Minas Gerais. Antes de se tornar famoso, foi vendedor de sapatos e trabalhou em uma fábrica de café. Infelizmente, a carreira de Zacarias não durou muito tempo. Em dezembro de 1989, Zacarias resolveu por conta própria iniciar um regime à base de remédios. O humorista acabou perdendo 20 quilos, porém, como consequência, seu organismo ficou debilitado e acabou tendo problemas de saúde. Depois disso, acabou sendo internado no Rio de Janeiro e faleceu em 18 de março de 1990, aos 56 anos, de insuficiência respiratória. 2. Vilma Dias, 1991. Vilma Dias foi atriz e bailarina. Um fato marcante da atriz e como ficou conhecida foi quando ela saía dançando de dentro de uma banana, descascada por um macaco na abertura do programa humorístico O Planeta dos Macacos, da Rede Globo. Fez as novelas As Três Marias em 1980, em 81 fez O Amor é Nosso, em 84 fez Meus Filhos, Minha Vida, no SBT. A atriz também trabalhou na TV Manchete, no programa Cabaré do Barata, ao lado de Agildo Ribeiro. Vilma Dias faleceu em 1991 com apenas 37 anos de idade, vítima de um infarto fulminante. 3. Oder Casarré, 1992. Foi um ator e dublador brasileiro. Iniciou sua carreira artística com menos de 2 anos de idade quando participou do filme O Bobo do Rei em 1936. Começou na TV Tupi na década de 60, onde trabalhou por mais de 20 anos. Uma curiosidade sobre Oder é que ele foi também dublador do personagem Jaiminho, o carteiro, do seriado Chaves. A famosa frase em português BR é que eu quero evitar a fadiga, era ele quem dizia. Não sei porquê, eu disse a frase e imaginei ele falando. Foi contratado pela Rede Globo em 1979. Nos últimos meses antes de morrer, o ator estava trabalhando no programa Escolinha do Professor Raimundo e era o pai do professor. Era irmão do também ator e dublador Oudney Casarré, falecido no ano anterior, em 1991, e filho dos também atores Darcy Casarré e Déia Selva. Era tio-avô do ator Juliano Casarré. Quem assiste novelas hoje em dia vai se lembrar dele. O ator morreu em 26 de fevereiro de 1992, aos 57 anos de idade, por uma triste falta de sorte. Foi vítima de uma bala perdida que o atingiu enquanto dormia de madrugada em seu apartamento, em Copacabana, no Rio. O ator chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. 4. Carlos Duval, 1993. Carlos Duval foi um ator brasileiro de cinema, televisão e teatro. Estreou no cinema em 1953.
tendo participado de 15 filmes e mais de 20 trabalhos na televisão, entre telenovelas e minisséries. Seus papéis mais marcantes na TV foram em Antônio Maria, Super Plá e A Fábrica, na TV Tupi e depois na Rede Globo. O Semideus, O Noviço, Escalada, Helena, Pecado Capital, O Casarão, O Feijão e o Sonho, Escrava Isaura, Sinhazinha Flor, Maria Maria, Cabocla, Sétimo Sentido, Voltei pra Você e Hipertensão. Faleceu em 1993, aos 57 anos, vitimado por um câncer. 5. Mussum, 1994. Seu nome de batismo era Antônio Carlos Bernardes Gomes, mais conhecido pelo nome artístico de Mussum. Foi um humorista, ator, músico, cantor e compositor brasileiro. Isso mesmo que você ouviu, ele também foi cantor. Mais detalhes você confere a seguir. Na indústria musical, integrou o grupo de samba Os Originais do Samba em meados da década de 1960, como cantor e percussionista com os nomes artísticos de Carlinhos da Mangueira ou Carlinhos Reco Reco. Como humorista, fez parte do célebre quarteto Os Trapalhões, ao lado do também falecido Zacarias, tendo sido o terceiro a entrar no grupo e o segundo a falecer, 4 anos depois do Zacarias, infelizmente. Com a morte da dupla, Os Trapalhões jamais seria o mesmo. Mussum era de família humilde antes da fama. Nasceu no Morro da Cachoeirinha, zona norte do Rio. Era filho da empregada doméstica Malvina Bernardes Gomes. Em 1978 a 1987, lançou vários discos musicais. Ele começou na TV em 1966, quando começou a trabalhar em vários musicais da TV Globo. Apenas quando os Trapalhões já estavam na TV Globo e o sucesso o impedia de cumprir seus compromissos, é que Mussum deixou Os Originais do Samba, mas não se afastou da indústria musical, tendo gravado discos com os Trapalhões e até 3 álbuns solo dedicados ao samba. Mussum foi considerado por muitos o mais engraçado dos Trapalhões. No programa popularizou o seu modo particular de falar, acrescentando as terminações is ou eves, palavras arbitrárias, como foreves, cacildes, corações e pelo seu inseparável mé, que era sua gíria para a cachaça. A era digital também trouxe muitas lembranças do ator, pois até hoje é comum depararmos com imagens e memes engraçados sobre ele produzidos por fãs. Infelizmente, Mussum veio a falecer em 29 de julho de 1994, aos 53 anos de idade apenas, vítima de complicações ocorridas após um transplante de coração. Paulo Gracindo, 1995. Paulo Gracindo foi um ator e radialista brasileiro. Sonhava ser ator, mas seu pai não queria. Dizia que no dia em que o filho subisse em um palco, ele sairia da plateia e o arrancava de lá pela gola. Paulo Gracindo respeitou a proibição até a morte do pai. Fez sucesso na Rádio Nacional, apresentando o programa Paulo Gracindo. Na televisão, fez personagens inesquecíveis, atuando em novelas como Gabriela, 1975, Roque Santeiro, 1985, O Bem Amado de Dias Gomes, 1973 e Rainha da Sucata. Morreu aos 84 anos de câncer de próstata. É pai do também ator Gracindo Júnior e avô dos atores Gabriel Gracindo, Pedro Gracindo e Daniela Duarte. 7. Renato Russo, 1996. Renato Manfredini Júnior foi um cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista brasileiro, vocalista e fundador da banda Legião Urbana. Antes de fundar o grupo, Renato integrou o grupo musical Aborto Elétrico, do qual saiu devido aos constantes desentendimentos que havia entre ele e o baterista, Fê Lemos. Adotou o sobrenome artístico Russo em homenagem ao inglês Bertrand Russell, ao suíço Jean-Jacques Rousseau
e ao francês Henri Rousseau. Renato morreu devido às complicações causadas pelo HIV em 11 de outubro de 1996, na época com 36 anos. Como integrante da Legião Urbana, Renato lançou 8 álbuns de estúdio, 5 álbuns ao vivo, alguns lançados póstumamente e diversos contos. Gravou ainda 3 discos solo e cantou ao lado de cantores como Herbert Viana, Adriana Calcanhoto, Cássia Eller, Paulo Ricardo, Erasmo Carlos, Leila Pinheiro, Biquíni Cavadão, 14 Bis e Plebe Rude. Em outubro de 2008, a revista Rolling Stone promoveu a lista dos 100 maiores artistas da música brasileira, em que Renato Russo ocupa o 25º lugar. Lembrando que na década de 90 tinha muitos cantores bons em evidência, ao contrário dos dias atuais, onde os bons são escondidos e os ruins ficam em evidência. 8. Thales Panchacon, 1997. Thales Panchacon foi um ator, bailarino e coreógrafo brasileiro. Estudou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo, mas não terminou o curso, que abandonou em 1978. Nesta época, já se dedicava ao teatro. Teve reconhecimento profissional do grande público ao atuar ao lado de Fernanda Torres em Eu Sei Que Vou Te Amar, filme pelo qual Fernanda ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes. A popularidade o levou às telenovelas, principalmente as da Rede Globo. Em 1993, foi internado com um quadro grave de pneumonia, mas se restabeleceu e voltou a trabalhar após algum tempo. Seu último trabalho foi no filme La Serva Padrona, da diretora, amiga e ex-esposa Carla Camurati, que também o tinha dirigido em Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, e no curta A Mulher Fatal encontra o Homem Ideal. Faleceu em sua casa, no bairro de Higienópolis, pouco antes de completar 41 anos de vida, vítima do vírus da AIDS, doença que havia contraído 10 anos antes, quando estava ensaiando a ópera La Serva Padrona. 9. Tim Maia, 1998. Sebastião Rodrigues Maia foi um cantor, compositor, maestro, produtor musical, instrumentista e empresário brasileiro. Responsável pela introdução dos gêneros soul e funk na música popular. Reconhecido como um dos maiores ícones da música no Brasil, durante a juventude conviveu com Jorge Benjor e Erasmo Carlos. Em 1957 fundou o grupo The Sputniks, no qual cantou junto com Roberto Carlos. Em 1959 emigrou para os Estados Unidos, onde teve seus primeiros contatos com o soul. Em 1970 gravou seu primeiro disco, intitulado Tim Maia, que rapidamente tornou-se um sucesso com músicas como Azul da Cor do Mar e Primavera. Nos 3 anos seguintes lançou vários discos homônimos, fazendo sucesso com canções como Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar e Gostava Tanto de Você. De julho de 1974 a 25 de setembro de 1975, lançou 2 discos com destaque para Que Beleza e O Caminho do Bem. Depois veio Descobridor dos 7 Mares e Me Dê Motivo. Foi um dos primeiros artistas independentes do Brasil e ganhou o apelido de Síndico do Brasil, do seu amigo Jorge Benjor, na música W Brasil. Na década de 1990, diversos problemas assolaram a vida do cantor, problemas com as organizações Globo e a saúde precária devido ao uso constante de drogas ilícitas e ao agravamento de seu grau de obesidade. Conseguiu se manter vivo até 1998, quando teve 2 paradas cardiorrespiratórias e morreu em 15 de março. É amplo seu legado à história da música brasileira e sua obra veio a influenciar diversos artistas, como seu sobrinho Ed Mota e seu filho Léo Maia. A revista Rolling Stone Brasil classificou Tim Maia como o maior cantor brasileiro de todos os tempos e também como o 9º maior artista da música brasileira. Zezé Macedo, 1999. Maria José de Macedo foi uma comediante e atriz brasileira de rádio, cinema e televisão. Foi a recordista feminina no Brasil em participações de cinema, tendo feito 108 filmes.
Seu tipo físico, magra e baixa, sempre lhe garantiu papéis cômicos, apesar de ter sempre afirmado que também gostaria de representar papéis dramáticos em novelas. Na década de 1970 é que sua carreira teve destaque nos filmes, chegava a fazer 3 por ano. Enquanto isso, na televisão, dava início à parceria com Chico Anísio, que lhe rendeu seus 2 personagens mais emblemáticos, Biscoito, a esposa feia, porém rica, do Bêbado Tavares, e Dona Bela, uma aluna da escolinha do professor Raimundo que, acreditando ser pornografia tudo que o mestre lhe perguntava, jogava-se ao chão histérica e acusava-o, só pensa naquilo. Outra participação marcante dessa época na televisão foi no Sítio do Pica-Pau Amarelo, no qual interpretou a Dona Carochinha. Ela realmente gostava do que fazia, tanto que dedicou seus últimos anos a programas humorísticos na televisão, tendo atuado até pouco tempo antes de morrer. Em 26 de agosto de 1999, Zezé sofreu um derrame cerebral e foi internada no Rio. Depois de 46 dias de internação, a atriz morreu na madrugada de 9 de outubro, aos 83 anos de idade.